Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos principais jornais, com o apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireira Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são o Volney Schaeffer, Cate Fontana, Maiara Roxo, Elisângela Coelho, Natália Machado, Patrick Sup, Lisandra Pereira, Catiana Fontana, Márcia Magnus, Flávio Colombo e Domingos Martins. E a nossa reflexão de hoje é: jamais engane os outros, para não ser enganado. Seja sempre verdadeiro, não minta, para que sua consciência permaneça tranquila e o seu sono seja calmo. Fuja do remorso e não prepare para si mesmo um futuro doloroso, pois nada torna uma pessoa tão infeliz quanto sentir que ninguém jamais confia nela. Seja sempre verdadeiro e há de angariar muitos amigos leais e sinceros. Falando em discussão, nossos deputados estaduais e federais retornaram. Pouca gente apareceu no reinício dos trabalhos, mas este semestre, na Assembleia Legislativa, nós teremos algumas coisas e discussões importantes, como o PPA, o Plano Plurianual, que é coletânea de todas as demandas que existem em Santa Catarina, e aí depois do PPA é que sai a Lei do Orçamento Anual, que realmente vai conter as ações. Aí estão sendo discutidos os incentivos fiscais. Acordo costurado durante a tramitação dos projetos de lei, que revisam isenções fiscais aprovadas no primeiro semestre, prevê que o Executivo envie à Assembleia novos projetos contemplando setores econômicos que ficaram de fora. Ontem de manhã ainda teve uma reunião sobre isso. Tem, claro, a lei do orçamento anual, que é o que vai nortear os gastos do Executivo. Também tem um projeto interessante sobre agrotóxicos que proíbe a fabricação e comercialização do diclonofenaciático, conhecido como agente laranja, que foi usado como desfoliante na Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos. Florianópolis está entre as capitais com maior consumo de bebida alcoólica. Florianópolis é a quarta capital com maior consumo de bebida alcoólica no Brasil. 22,4% dos entrevistados com mais de 18 anos afirmam ter consumido 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma mesma ocasião. A cidade fica atrás apenas de Salvador, com 23,5%, empata com Vitória e Belo Horizonte. Os dados fazem parte da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção à saúde crônica por inquérito telefônico Vigitel do Ministério da Saúde e dizem respeito ao ano de 2018. É muito álcool para se ingerir. Vamos para as manchetes dos jornais. O Globo. O governo age para liberar 3 bilhões e acelerar a reforma. O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Congresso um projeto de lei que libera 3 bilhões aos ministérios para que possam pagar emendas parlamentares. O valor, empenhado em julho, representa o maior patamar mensal desde abril de 2018, segundo a ONG Contas Abertas. A iniciativa é parte da estratégia do governo para garantir a aprovação da reforma da Previdência, em segundo turno na Câmara, a fim de enviar um texto ao Senado ainda nesta semana. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, passou o dia de ontem em reuniões com líderes partidários. Espera um placar semelhante ao obtido no primeiro turno, quando a proposta obteve 379 votos a favor e 131 contrários. China descarta a guerra cambial e bolsa nos Estados Unidos e no Brasil sobem. Depois de desvalorizar o yuan, provocando o temor de uma guerra comercial nos Estados Unidos, a China anunciou a estabilização da moeda, o que acalmou parte dos mercados. As bolsas americana e no Brasil subiram, enquanto que as asiáticas tiveram uma nova queda. No estado de São Paulo, sob pressão do agronegócio, o governo tenta mudar a imagem.
O possível impacto nas exportações causado pela série de polêmicas ambientais levantadas por Jair Bolsonaro levou o agronegócio a pressionar o governo por mudanças na retórica. Entidades têm visto como prejudiciais falas que colocam em dúvida os dados de desmatamento na Amazônia, entre outros temas ambientais. Para o presidente do INA, CNA, braço da Confederação Nacional da Agricultura, Roberto Brandt, o governo prejudica uma imagem construída lentamente. Falar em limpar em territórios indígenas serve a quem? O governo deveria estar falando em métodos e processos para vigiar a Amazônia para valer, declarou em evento em São Paulo. Diante da repercussão negativa, o Planalto prepara uma campanha no exterior a partir de setembro. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a ideia é mostrar que o Brasil pensa em um plano factível contra o desmatamento. Não. Gente, olha, parece que o Bolsonaro e Companhia Limitada querem destruir tudo aquilo que nós levamos dezenas de anos para construir, ou seja, uma consciência ambiental. Folha de São Paulo, a manchete é: a Trump, Bolsonaro disse ser contra a ação militar na Venezuela. O presidente Jair Bolsonaro deixou de lado sua conduta de alinhamento a Donald Trump ao descartar a consulta dos americanos sobre apoio a uma eventual ação militar na Venezuela. Em reunião bilateral, na cúpula do G20, ele disse a Trump que era preciso pensar no dia seguinte e que o Brasil não pode adotar essa linha na América do Sul. Petrobras cancela contrato com o presidente da OAB. A Petrobras encaminhou ontem uma carta ao escritório de advocacia do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, comunicando o cancelamento do contrato que mantinha com ele. O escritório atuava em causas trabalhistas e em 2008 venceu uma causa estimada em 5 bilhões. Santa Cruz afirmou que entrará na justiça com uma ação de reparação de danos. Há claramente uma perseguição política em curso, declarou o advogado. Na última semana, ele foi atacado pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse saber como seu pai tinha desaparecido na ditadura. Líder do Paraguai sabia do prejuízo ao acordo de Itaipu. Mário Abdo Benítez sabia que o acordo com o Brasil sobre Itaipu era prejudicial ao Paraguai, segundo mensagem divulgada pelo jornal ABC Color. O presidente pediu silêncio a um subordinado sobre o tema. O pacto foi cancelado e a oposição pediu impeachment de Abdo. Bolsonaro retira balanço de jornais e provoca a imprensa. Jair Bolsonaro assinou medida provisória que permite a empresas de capital aberto publicar balanços no site da CVM ou no Diário Oficial, em lugar de anúncios em impressos. Retribuí parte daquilo que a grande mídia me atacou, declarou em tom de provocação. O presidente insinua que a Anvisa vende facilidades. Em uma inauguração de uma farmacêutica em Itapira, São Paulo, Jair Bolsonaro questionou a suposta demora da Anvisa para registrar medicamentos. Será excesso de zelo ou eles estão procurando criar dificuldades para vender facilidades? Disse não ter sido eleito para legalizar drogas, em possível referência ao debate sobre o uso medicinal da maconha. Debate na Amazônia, ou melhor, desculpem, desmate na Amazônia, no mês de julho, cresce 278%. O desmatamento da Amazônia em julho teve um crescimento de 278% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em junho, a alta havia sido de 88%. Os dados são do DETER, sistema do INPE, cujos números criticados pelo governo de Jair Bolsonaro abriram uma crise que culminou na exoneração do diretor do Instituto na última sexta-feira. Com apoio da CEPRAC, AIA Informática CDL de Sombrio, Pacheco Madeira de Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred, agradeço pela companhia e convido para estarmos juntos ao meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.